Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho aqui falar a respeito da relação do mago com a força criadora. É, Tem gente que prefere se referir a ele como força criadora, ou ele ou ela. Eu entendo que os meios religiosos, né, em que a gente é criado, muitas vezes promovem uma certa aversão de muitas pessoas, né, com relação a esse lado religioso que muitas vezes exerce algum tipo de opressão é, no comportamento, né, que a gente deve seguir, na forma como devemos nos comportar, com relação à nossa vida de uma forma invasiva. E muitas vezes as pessoas nesse meio acabam se esquecendo do fator primordial, que é o amor, né? Esquecem-se de que sem amor não adianta nada toda essa religiosidade, toda e qualquer prática devocional acaba sendo uma prática morta, né? Mas, enfim, a partir de um certo momento em que eu passei já, né, praticando e continuei assim as minhas leituras, tentando compreender o motivo de haver ali no meio de todos aqueles rituais salomônicos o uso de salmos, né, que eu vim a conhecer depois como Shimushei Tehillim, que é essa prática mágica de uso dos salmos para modificar a realidade humana. Eu percebi isso ali na clavícula de Salomão e, a princípio, né, quando eu ainda não tinha assim uma ideia muito bem formada acerca de todo aquele funcionamento, de todo aquele mecanismo, eu entendi aquilo como algo muito religioso, um viés muito religioso, né? Mas na verdade, os povos do passado tinham um entendimento, eu acredito, de que essa presença, né, do Criador, dessa força criadora, que essa presença de Deus é tão além da nossa compreensão, é de uma grandeza, de uma magnitude imensurável, que nas leituras que a gente faz das escrituras sagradas, né, mesmo dos livros apócrifos, a gente tem um entendimento de que o homem tem essa necessidade de humanizar de alguma forma, de dar uma imagem mais próxima à nossa compreensão humana dessa força criadora, porque é difícil para nós tentar entender essa força, uma força de tamanha magnitude que não se pode medir, não se pode ver, que não tem forma. Na verdade, essa manifestação de Deus através da criação, ela se manifestou dessa forma, né? Tudo que existe à nossa volta é uma manifestação da força criadora, é uma manifestação de Deus. E eu acredito que os povos na antiguidade tinham essa compreensão de que, para tentar um contato com essa força de uma forma mais direta, eles então recorriam a certas forças, certas consciências que também são criaturas, porém que habitam na esfera do mundo espiritual. Então você vai encontrar aí, né, na história da humanidade, aí, a própria escritura mesmo traz os relatos, né, de que haviam magos no passado, né, o próprio nascimento de Jesus traz um relato de que ele recebe a visita no dia do seu nascimento de 3 reis magos. E os magos, na verdade, eram homens que estudavam o movimento dos astros, estudavam o clima, tentavam entender a natureza e, tentando entender a natureza, o movimento dos astros, tentando entender todas as coisas criadas, eles chegavam ao entendimento de que tudo isso vinha de algo maior, que vinha de Deus. E isso os fazia carregarem esse título de mago, que hoje essa palavra mago é uma palavra que deriva, né, na antiguidade, de termos que traziam a ideia de sábio. Então mago vem desse significado, de um sábio, porque eram estudiosos da natureza, da criação, estudiosos de sua relação, da relação humana com a natureza e com Deus, seu Criador, Criador de todas as coisas.
Então eles tinham ali esse entendimento de que era possível se aproximar de Deus de uma forma a alcançar dele as suas graças, mediante o contato com as suas criaturas espirituais. Então, lá nas Escrituras, a gente tem aqueles trechos, né, onde se fazia magia, quando Moisés foi lá é, dizer ao faraó que era para libertar o povo de Israel, que Deus libertaria o povo de Israel, ele joga seu cajado no chão que se transforma em uma serpente. Aquilo ali foi um ato de magia. É lógico, sob a direção de Deus, porque todo o poder pertence a Deus, assim como diz nas Escrituras, né? E o que aconteceu? Os sábios, né, que estavam ali a serviço do faraó, fizeram a mesma coisa. Jogaram seus cajados no chão, que também se transformaram em serpentes. Eles também tinham conhecimento dessas artes. Eles tinham contato com seres das esferas espirituais, muito provavelmente seres de natureza mais densa, mais ligados à esfera terrestre, né? Entretanto, como Moisés estava ali, né, Moshe, que é o nome dele real, né, em hebraico, como Moshe estava ali sob o comando de Deus, obviamente o poder de Deus teve uma manifestação maior, né? Aquela serpente em que tinha se transformado o cajado de Moisés engoliu as duas serpentes que tinham se transformado, né, os cajados dos magos do faraó. Então ali a gente vê nas escrituras ali um ato de magia, entre outros trechos que a gente vai ver também de necromancia, e as escrituras proíbem esse tipo de coisa. Eu fico tentando entender, né? Eu vim buscando entender essa proibição, né? E o porquê que proíbe, sendo que na própria escritura traz trechos onde até mesmo homens de Deus praticam magia, né? Então havia ali aqueles trechos onde Naamã foi curado, né? Provavelmente de uma lepra, onde o profeta manda ele entrar no rio e se lavar lá um certo número de vezes, acho que 7 vezes, não me recordo. E ele vai e faz isso, e na última vez ele sai das águas do rio com o corpo limpo, curado. Então aquilo é um ato de magia, né? Você se banhar na água e sair com o corpo limpo de uma doença, né, que estava ali te consumindo a sua carne. A gente vê outros atos mágicos, né, que são citados nas escrituras, né? E essa relação do homem com as esferas espirituais na busca desse contato com esse poder divino para se manifestar na nossa realidade, ele está ali na clavícula de Salomão através daquele uso do Shimushei Terrilim, que é o uso dos salmos em todo o processo ali, né, de contato com as esferas espirituais. E por isso aqueles salmos estão ali de uma forma estratégica, né, premeditada. Cada um deles tem ali um papel. Então, desde o primeiro salmo que a gente vê, tem os salmos ali que o mago tem que praticar na hora de se lavar, né, de se purificar. E todo um processo, né, de buscar alinhar-se à vontade de Deus. Existe essa ideia de que, para que se consiga sucesso na empreitada espiritual, de contato com as esferas espirituais de uma forma bem sucedida, de forma que o mago não seja afetado de forma negativa por quaisquer consciências com as quais ele tenha contato, ele deve alinhar essa sua vontade à vontade da força criadora. Por isso que existe na magia salomônica, né, na Goétia, na magia de contato com as esferas angelicais, existe todo esse cuidado de fazer uso desses salmos, porque se faz uso dessas energias que regem essa representação que a gente tem das letras hebraicas, né, que são a representação dessas energias divinas que regem o universo seguindo a vontade do Criador. Então esses salmos, eles são essa representação dessas energias de uma forma elaborada com um determinado propósito. Então, por isso que se diz que foram feitos por inspiração divina, né? A gente, quando passa a estudar as escrituras originais em hebraico e a magia ali paralelamente, a gente começa a perceber então o porquê do uso desses salmos, e a gente, nas nossas práticas devocionais, né, que antecedem ao dia do ritual, a gente vai percebendo a manifestação dessas energias na nossa esfera pessoal. E a prática desses salmos vai aproximando essa presença divina da gente, do mago, né, do operador. É como aquele sonho que Yaakov, né, mais conhecido ali no português, aportuguesado como Jacó, né,
quando Yaakov ele teve aquele sonho de ver aquela escada por onde subiam e desciam os anjos. Os salmos promovem esse nosso contato com essa esfera angelical de subida e descida dessa escada. Então, esses salmos vão trazer essa autoridade divina, trazer os anjos à nossa esfera pessoal, essas energias que vão reger os 4 elementos que compõem o ser humano, ali coroado pela quintessência divina, né, pela presença divina, o éter. Então, todo esse mecanismo, né, desse uso de salmos tem essa finalidade de nos fortalecer para esse contato de uma forma que nós estejamos cobertos pela proteção divina, que nós estejamos cercados pela força divina, para assim, uma vez tendo estabelecido todo esse processo, estabelecer esse contato com essas forças angélicas, a gente consiga então alcançar que se manifeste a nossa vontade, tendo, através desse processo, alinhado a nossa vontade à vontade do Criador. Se você parar para pensar, aquele tipo de operador que está sempre buscando fazer o mal contra alguém, que está sempre irritado porque alguém olhou torto para ele, ou porque, sei lá, porque cargas d'água, ele se irritou por algum motivo com alguma coisa, sempre pode ser um motivo torpe, que está sempre ali buscando se vingar, e chama forças espirituais, quer fazer demanda, quer fazer atos para ferir aquela pessoa ali que ele, sei lá, por algum motivo alimentou esse desejo de vingança, né? Essa pessoa não conseguiu entender a essência de se alinhar às esferas espirituais na prática de contato com essas esferas. Uma vez estabelecido o contato com seres mais ligados à esfera terrestre, esses seres estão cercados, estão cobertos, estão imersos, e faz parte deles essa energia que permeia, digamos, o lado negativo, né? O lado da polaridade negativa. Essas consciências, elas atuam de acordo com essa polaridade. Então, o mago que não conseguiu se alinhar à vontade divina para se purificar com essa luz que vem de Keter, ele acaba que nesse contato com essas esferas, ele vai se deixando influenciar por elas e acaba se tornando como elas. Acaba se tornando um ser imerso na polaridade negativa e acaba se contaminando dessa energia negativa de uma forma em que, se ele não tiver o cuidado de se limpar, em algum momento ele pode acabar em um caminho irreversível. Então, essa prática de contato, a gente vê até na Goétia, né, tem toda essa sequência desses salmos que são realizados ali para poder exercer essa purificação e alcançar esse alinhamento da vontade com a vontade do Criador, da vontade do mago com a do Criador. Dá para a gente aquele entendimento, né, de quando Jesus ensina naquela oração, né, que seja feita a tua vontade tanto na terra quanto no céu. Se a sua vontade aqui na terra está alinhada com a vontade do Criador nas alturas, no céu, né, essa figura de linguagem, né, na terra e no céu, com isso Jesus dá a entender que, uma vez nós estando conectados à presença divina, de tal forma que a nossa vontade e a vontade dele se tornem uma, tudo o que a gente desejar nós vamos conseguir graças ao nosso Criador, a essa força criadora, graças a Deus que tudo criou e com seu amor e a sua benevolência nos concede então o sucesso na empreitada mágica. Que fique para a reflexão de todos. A gente se vê. Até mais.